A paz do Senhor a todos os filhos de Deus na face da terra. Aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Nós estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus. Estamos lendo o Novo Testamento, livro de Atos, capítulo 9, versículo 32. E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida. Então, nós estamos desfrutando aqui do começo da pregação do Evangelho por meio da igreja. A igreja está obedecendo o Ide de Jesus e os apóstolos estão dando testemunho e exemplo para isso. E muitos estão sendo salvos, inclusive o Saulo, perseguidor, se tornando Paulo. E aqui Pedro está indo pregar o Evangelho na cidade de Lida. O Senhor falou que era para pregar o Evangelho em todas as nações. Graças a Deus que chegou em Sudiminuce. Quando Pedro chegou ali, achou certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. Você também é paralítico? Faz quanto tempo que você está paralítico? Nós temos que ver que todas as questões relatadas na Bíblia é uma figura, é um símbolo para nós vermos qual é a nossa condição espiritual. O Senhor é aquele que entra no nosso espírito e cura o nosso espírito, a nossa alma e até o nosso corpo, segundo a sua vontade. E o que aconteceu aqui? 8 anos o homem paralítico. Não anda, não faz nada. O Senhor está numa grande construção, a edificação da igreja, e Ele precisa de muitos cooperadores. Todo tipo de artista, todo tipo de profissional espiritual. E qual é a nossa condição? Muitas vezes, paralítico, paralisado, faz nada. Por quê? Às vezes não é nem porque não quer, é porque ficou doente. Mas Jesus é aquele que vem nos curar. Então todas as coisas da nossa vida terrena, de bens, de coisas, de família, de doenças, de problemas, só tem uma finalidade: nos ajustar na obra de Deus. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te e faze a tua cama. E logo se levantou. Maravilha, né? Quando Jesus quer fazer as coisas, não tem campanha de 1 dia, 7 dias, 30 dias, 90 dias, não tem novena, não tem isso não. O Senhor queria curar aquele homem por meio de Pedro. Pedro só falou: Enéas, levanta, toma tua cama e vai. E viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Você vê, né? Um paralítico e o outro trabalhando sem cessar. A Tabita trabalhava sem cessar e o Enéas paralisado. Nós precisamos ver diante de Deus a nossa situação espiritual. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu, e tendo-no lavado, a depositaram num quarto alto. Ela morreu. Estava tendo o velório da Tabita. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, mandaram-lhe 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. Então agora Pedro, o Senhor queria levar ele mais para frente. Você já chegou em Lida, Pedro, agora vai para Jope. Será que nós já pregamos o Evangelho na nossa cidade? Se você pregou, ele vai falar assim: vai para a cidade vizinha, vai para outra, vai para outra. O Senhor tem o interesse de terminar a sua edificação. E não dá para usar paralítico. Tem que usar aqueles que servem, que estão cheios do Espírito Santo e de boas obras. E levantando-se Pedro, foi com eles. Quando chegou, levaram-no ao quarto alto. E todas as viúvas o rodearam chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Então nós vemos aqui que Dorcas, ela não tinha posição de diaconisa. Ela era, no seu viver, uma diaconisa. O que ela fazia? Ela servia os irmãos. Hoje as pessoas querem uma posição, mas não querem a função.
Mas Pedro, fazendo-as sair todas, pôs-se de joelhos e orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, se assentou. Quem ressuscitou ela? Foi Pedro? Não. Foi Jesus. Onde que Jesus estava? Dentro do Pedro. Falou para Tabita, levanta. E ela levantou. E ele, dando-lhe a mão, a levantou e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe a viva. E foi isso notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor. E ficou muitos dias em Jope com um certo Simão curtidor. Então o Senhor disse que os sinais acompanharão aqueles que crerem. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, ressuscitarão mortos. Mas essa obra aqui não é para nós usarmos como marketing. Eu sou o Pedro ressuscitador. Não, eu sou o Pedro. Eu sou o Pedro errado. Eu sou o Pedro que negou o Senhor, sou o Pedro que falou que Jesus pagava o tributo e não pagava, sou o Pedro que negou o Senhor. Eu sou o Pedrão. Mas aqui é um Pedro que estava sendo usado nas mãos do Senhor. E Pedro sabia o seu lugar. Tanto que quando foi curado, aquele um lá na porta do templo chamado Formosa, ele falou assim: eu não tenho nem prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Eu não tenho nada, eu sou o Pedrão da vida. Mas aquele que habita em mim quer te curar, levanta e anda. Então veja que hoje Deus precisa nos ajudar a nós tratarmos com o nosso orgulho e soberba, para não haver nenhum tipo de exaltação nossa quando Deus nos usar para fazer a sua obra, os seus milagres, seja ele qual for. O maior milagre que o Senhor pode fazer é a salvação de uma pessoa. Uma pessoa crê no Senhor por meio de você, é muito maior do que você curar ela da lepra, seja lá do que for. Então Deus, Ele quer nos dar crescimento em vida. Vamos falar com Ele? Papai do céu, muito obrigado, porque o Senhor mora dentro de nós. O Senhor está dentro do nosso espírito. E o Senhor está usando poderosamente o nosso irmão Pedro. O Pedrão, Senhor. E nós somos muito piores que o Pedrão. Muitos piores que todos os teus servos. Mas da mesma forma que o Senhor usou abundantemente cada um deles, nós queremos estar nas tuas mãos para o Senhor operar por meio de nós. Nós queremos ser aqueles que trabalham como a Tabita. Não precisamos temer a morte, o Senhor é aquele que nos ressuscita. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos na tua presença, na sua comunhão, na sua glória. Aleluia. Vamos crescer e servir o Senhor? Vamos pedir para o Senhor nos curar da paralisia espiritual? Que o Senhor possa nos ajudar e nos abençoar nesse dia. Que Ele possa nos encher de boas obras e do Espírito Santo, que é Ele mesmo ressuscitado. Glória a Deus.